Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a Marco Polo, né? Essa é uma empresa que eu acho que eu nunca falei no canal, nem nas antigas. Porque quem é investidor assim, bem velho, igual eu, né, de mais de 10 anos, com certeza vai conhecer ela bem, porque ela já teve seus momentos de glória. Tá? Então, é uma empresa tradicional, ela fabrica carroceria para ônibus principalmente. Deixa eu botar aqui, período máximo. Então, ela já teve aí os seus momentos de ações favoritas, ó. Um picozinho aqui lá quando eu comecei a investir, 2007, 2008. Logo depois, aí volta, aí teve um outro pico ali, né, mais pro final da década, aí volta. Aí está tendo um novo pico agora. Então, aquela famosa empresa, né, que uma hora vira alegria da galera, da sardinhada, e depois é esquecida, né? Uma empresa de natureza bem cíclica. Quando você vê, né, esse comportamento aqui, enfim, né, você vê que tipo, mas né, você tem falado de outras empresas parecidas. Mas você pode até pensar em investir em uma empresa assim, quando esses picos e vales estão crescentes, a empresa está gerando valor. A Marco Polo é meio difícil de enxergar isso aí, né? Você vê que, enfim, a diferença lá para 2010 para cá nem é tão grande assim, né? No valor de mercado. Ela chegou a valer 7 bi, agora está valendo um pouquinho mais, é quase 8. Então não dá impressão olhando assim, a gente, claro, vai ver os números bonitinhos, que é aquela empresa que, mesmo com altos e baixos, vai gerando valor a longo prazo. Como, por exemplo, foi a Vale, né? Vale, no meio da confusão toda, né, de alta do preço do minério, queda no preço do minério, ela foi lá, tocou projetos novos, fez lá o S11D. Então a Vale ao longo do tempo voou, né? Isso aqui é um período bem menor, vamos pegar o período maior da Vale, porque ela ampliou a produção, reduziu o custo, ela teve aqueles mesmos picos lá atrás, mas olha a diferença, como é que ela está agora. Agora, né, ela cresceu muito nesse ponto, né? Ela foi lá, investiu em ativo novo, em reduzir custo de extração, em alguma coisa que melhore a empresa, né, no longo prazo. Então não tem um problema exatamente ter essa natureza mais cíclica. Mas quando é sempre a mesma coisa, mesmo ciclo de novo, aí fica difícil a geração de valor no longo prazo, meio que você vira um trader, né? Vira um trade de longo prazo, porque não é porque você está investindo para 10, 15, 20 anos, que você está fazendo buy and hold de verdade, né? Você pode estar só fazendo um trade, tentando buscar um fundo aqui, para depois, quando ela sobe, ficar feliz, depois ela cair, né? Voltar ao normal, tá? Mas, né, enfim, nunca se sabe quando empresas vão passar por uma transformação, vão melhorar, vão mudar. A gente viu recentemente empresas que estão ameaçando isso aí, tipo lá a Randon, que é até um segmento parecido com o dela aqui, que dá pra gente fazer uma comparação mais próxima. Só que, por exemplo, lá na Randon, a gente vê que tem um negócio acontecendo. A gente vê que ela diversificou muito as receitas, que ela saiu só das carrocerias lá rodoviárias, né, no caso a carroceria de caminhão, a Marco Polo carroceria de ônibus. E hoje tem muita receita vinda de peça de reposição. Então, quando você pega uma Randon, fica mais fácil comprar essa ideia que esses ciclos lá de trás, agora você tem um negócio novo por trás. Né? Você tem uma diversificação muito maior de receita, uma exposição a negócios diferentes, né? Mais peça por água, peça de reposição lá com a Fras-le melhorou muito. Outras empresas que foram adquiridas melhorou também. Então, para mim, tem uma diferença clara, tá? Mas a gente vai acompanhando. Então, vamos ver o resultado aqui em Randon. É inegável que os números recentemente melhoraram bastante, tá? Por isso que a cotação daquele up, né, a receita a gente vê subiu bem. Tudo bem, né? 20, 21 tinha pandemia, então pré-pandemia eram uns 4 bi, agora tá 6. É um incremento de receita, tá? Não é de se jogar fora, o EBITDA mais ou menos dobrou, né? Lucro líquido vem atrás. Tá? Então dá para ver que as coisas, né, estão no momento favorável que justifica aquele pico lá. Não é aquela empresa péssima que quando o ciclo vem ruim, tipo, queima dinheiro, dívida explode. Ela sempre rodou com uma certa dívida, mas aqui talvez foi muito mais um EBITDA caindo, né, do que a dívida explodindo. Você vê que ela sempre gerou um caixinha ali, né? Sempre não, né? Algum um outro ano nem tanto, mas no geral ela não é aquela empresa péssima, né, que é destroçada no período entre os ciclos e não gera valor. Então, assim, não custa acompanhar, né? Agora, as coisas que já não me agradaram tanto, antes da gente olhar resultado e tudo, né?
mesmo ela tá nesse início de trajetória de recuperação, porque não dá para bater o martelo, né? Ela teve alguns trimestres muito fortes aqui, nada demais, né? E inclusive esse já veio um pouco mais fraco que o primeiro. Porra, o mercado já jogou ela lá para cima, né? Já dobrou o valor dela, isso? Vou botar aqui. Dobrou, né? Grosso modo, dobrou o valor dela. Então é muito duro, porque se você pensa em comprar aqui, tá antes da hora, porque aqui, né, qualquer ponto aqui ainda não tinha um resultado sólido o suficiente. E logo que entra alguma coisinha, o mercado já joga lá para cima, né? Então você tem que confiar muito, seja aqui, confiar que por algum motivo ela vai melhorar, que não é o que a gente quer fazer, ou aqui em cima, falar, veio 2 trimestres bons, não, agora vale a pena pagar um preço mais alto porque ela voltou, né? Isso aí não é assim, fica difícil investir. Tinha outra coisa que eu queria mostrar. A base acionária, né? Então, ela teve né, um aumento aí, não foi assim, aquela diluição deletéria, né? Mas um aumento considerável na base acionária aí agora recentemente, né? Que ela captou dinheiro. Foi para 1,2 bi de ações em relação a 900, aumentou uns 30%, 20% a base acionária. Então, isso aqui machuca um pouco o acionista. Sim, antes da gente olhar os resultados, é um veredito meio médio, né? De fato, ela temos resultados bons, melhorou a receita, a gente já vai ver lá, né? Tem a ver com o mercado dela se recuperando e tudo mais. Voltou a ter uma margem melhor, ó. Vamos dar uma olhada na margem bruta da empresa aqui. Lucratividade, margem bruta. Esse histórico aqui já é fantástico, já. Antes do template novo das ações entrar. Mas você viu, ó, nesse período aqui ela não consegue ganhar dinheiro. 10% de margem bruta, 12%, não dá. Então ela já voltou para perto dos 20 e dá uma diferença brutal, tá? 10 pontos percentuais aqui. É a diferença da empresa amargar o ostracismo ou ser lucrativa. Então, ela é bem sensível. Então, de fato, os resultados estão melhorando, mas faz pouco tempo. Enfim, teve diluição no meio, não parece ter um grande ganho de valor de um ciclo para o outro, né? Parece só que está voltando para um ciclo forte. Óbvio, né? Tem inflação no meio do caminho, então normal que isso aqui, né, os ciclos sejam um pouquinho acima um do outro, né? Aqui nem foi, mas aqui tá acima. Mas é inflação faz 10 anos, né? Então não é um ganho significativo. A gente viu da Vale, da Randon, como é que hoje elas estão num patamar diferente. Então, enfim, não sei, vamos ver. Vamos dar uma olhada no release para ver o que vocês acham. Eu ainda não comprei muito a ideia da Randon. A Randon, ela faz um negócio meio esquisito, tá? Que ela coloca os comentários da administração, que geralmente é o que a gente primeiro vê lá no final. Mas vamos só ver os destaques financeiros, a gente volta lá pro final. Então, inegavelmente, assim, uma coisa curiosa, tá? A produção ela caiu. Não tem aqui, vai ter mais para frente, mas a produção em relação ao ano passado veio um pouquinho abaixo. Cadê? Total. 4,2. Não, desculpa. Carroceria de ônibus, tudo. É porque tem muitos segmentos aqui, né? Eu devo ter confundido. Produção consolidada, 3 mil unidades, tá? Um pouquinho inferior ao ano passado, tá? Depois a gente abre aqui essas segmentações, que é no Brasil, que é no exterior, que é no Brasil para exportação, tudo mais. Mas em geral a gente teve uma evolução da receita. Tá? Então, a receita cresceu 18%, ok, efeito mix, né? Enfim, produtos de maior valor agregado, inflação, coisas do tipo. E principalmente o lucro bruto teve um aumento expressivo, cara. Então, olha só como que o custo estava muito pressionado aqui, muito, muito. Então, o que provavelmente aconteceu, lembrando, tá, pessoal, a Randon não é uma empresa que eu acompanho, tá? Sei os detalhes e tal. Fazia anos que eu não via ela, estamos aqui, né, fazendo uma primeira leitura. Mas o que deu para entender é que, tipo assim, aqui o negócio já estava bom, tá? No meio do ano passado e tal. Você vê até pelo patamar de receita já recuperando. Só que os custos estavam pressionados, então eles meio que camuflaram essa recuperação. Falei Randon, né? Marco Polo, desculpa. Marco Polo. Então, os custos muito altos ali de produção meio que camuflaram essa melhora. Parecia que a empresa estava no mesmo ali, né? Mesma porcariazinha, mas a receita já tinha ido e, enfim. Só que o custo, o CPV, estava nas alturas. E aí pressionou e não entrou resultado aqui. Agora, com a evolução um pouquinho da receita, o lucro bruto dobrou, né? Porque deu uma aliviada boa nesses custos aqui.
Então, enfim, quer dizer, aqui não é custo, né? Aqui é só abertura da receita. Então, isso é uma coisa interessante de observar. Então, não somente a receita vem puxando o resultado, mas como uma acomodação dos custos. A gente lembra, né? Um ano atrás, mais ou menos, estava tudo muito alto, aço, frete, combustível, outras matérias-primas deles aí, tá? Resultado, o EBITDA dá uma alavancada violenta, né? Porque por mais que a gente vai ver, despesa administrativa cresceu também, mas não dobrou, né? E aí é óbvio que despesa com venda administrativa, é óbvio que alavanca bem. Então esse aqui, né, é um resultado forte, bem interessante. Abaixo do que ela chegou a entregar, então isso ainda é difícil da gente entender exatamente onde ela pode chegar, porque ela chegou a entregar quase 300 milhões de EBITDA. Isso seria, sim, um resultado expressivamente bom para ela, tá? Aí sim, mesmo aquele valor de 8 bi, né, que a gente viu de mercado, né, mais de 1 bi de EBITDA estaria interessante, né, tipo 1 bi de lucro líquido, alguma coisa assim, né? Mas você vê que esse tri já não vendeu tão bem. Nossa, o EBITDA caiu pela metade. Então, ela tá muito ali em cima do ponto de alavancagem operacional. Um pouquinho mais de venda, entra resultado forte. Um pouquinho menos, despenca. E isso traz o quê? Risco. O que é o risco? A definição de risco, a gente discutiu uma live inteira só para isso. É você ter uma dispersão muito grande dos resultados esperados, né? Estimados. Então, ela pode tanto, a gente já vai ler o cenário de mercado dela, tanto assim ter uma melhoria em relação a esse começo de ano e tal do mercado e os números boom voltarem nessa faixa aqui, quanto ficar mais ou menos e ela essa recuperação não sei o que a gente estava vendo. Então tá muito difícil de enxergar como é que vai ser o futuro próximo mesmo dela, né? Mais para cá, ou eventualmente se tudo der errado, mais para cá. Que aí esquece a empresa lucrativa, né? E note que a diferença para ter esse cenário ou esse cenário não é tão grande assim, tá? Na receita. Né? É um pouco mais de venda, um pouco menos, um programa ali do governo. Então, cara, duro é uma apostinha meio dura aqui. Mas, enfim, vamos voltar lá. Ok, então a gente viu os principais destaques. Vamos passar para entender o que está acontecendo no mercado dela. Que está no final do release. Sabe só por quê. Análise perspectivas. Segundo trimestre, o mercado pela transição da motorização dos ônibus padrão Euro 5 para Euro 6. Isso aqui a gente acompanhou já em várias empresas, em Randon, em Tupi, na Vamos, a alocação de caminhões. A gente já está cansado de saber e bagunçou o mercado para eles também. Né? O pessoal estocou compra ano passado, o padrão antigo, e sendo que o padrão novo deve estar comprando menos, isso a gente já conhece. Então, assim, a gente tem um fator pressionando os resultados a gente viu ali, né, nesse segundo tri não ter sido tão forte. Então, provavelmente, né, o que eu imagino que aconteceu, lembrando, não acompanho tão de perto a empresa, mas aquele resultado muito forte que a gente viu foi resultado de muita compra, né, para acelerar logo, né, as compras dos modelos, né, do padrão antigo, e agora está acomodando porque o pessoal comprou muito, agora está comprando um pouco menos. Então, esse seria o fator que estaria pressionando um pouco essas vendas, tá? Marco usa nova tecnologia, indisponibilidade, negativamente as vendas. A gente viu, né? No geral, as vendas caíram um pouquinho, apesar da receita ter subido. Ausência de entregas. Aí tem um programa federal que, né, para comprar ônibus escolar que eles participam. Então, mais uma informação aí, né? Tem independência aí no programinha. Independência não, né? Não tem objetivamente o tamanho desse programa aqui, assim, não parece ser um troço que vai mudar a Marco Polo, né? Já que a receita mesmo dela foi favorável, no trimestre cresceu, né? Não parece um negócio tão importante. Mas, aí, ó, né? Um programa federal que ela depende de umas vendas, tá? Mercado de ônibus mostrou resiliência, o segmento rodoviários marcou. E aí a gente já vai ver lá, né? Dentro de ônibus tem ônibus urbano, ônibus rodoviário, micro-ônibus, a gente já fala disso, tá? Excelente. Mas basicamente eles estão falando que está crescendo as vendas do modelo mais moderno. Isso a gente já viu ali, né? Provavelmente um efeito mix forte para ter crescido a receita mesmo com queda das vendas. Então, isso aqui que caiu provavelmente um produto de valor mais baixo, isso aqui um valor agregado mais alto. Ajuda a manter a rentabilidade. Então, blá blá blá, Urbanos está indo bem também. Isso aqui é um modelo elétrico, né? Tem parceria com a VEG lá, então. Ok. Micros e volares, né? Os ônibus pequenos, aí sim, né? Micro-ônibus, sei lá, o termo correto.
perdeu um pouco aí com o caminho da escola, recuperação de volumes, as exportações indo bem, e ela tem várias operações internacionais, a gente já vê melhor, né, em vários países. Ok. Para falar um pouquinho sobre o negócio, o release dela é bem enxuto, então tem a apresentação aqui recente aí também dos dados do segundo trimestre. Na PMEC dá para entender um pouquinho melhor o negócio dela, tá? Então esse é o ônibus top lá, geração 8 de alto valor agregado, tudo mais, não sei o que lá. Mas enfim, a Marco Polo é protagonista no mercado de ônibus mundial. Isso aqui é interessante, eu falei já, acho que nos vídeos da Fras-le, nós temos várias empresas ligadas nesse mercado automotivo e tal, que são players mundiais, e é umas empresas lá de 3 4 bi de reais lá, tipo Fras-le e as outras lá que vendem peça. E, pô, vende pro mundo inteiro, é relevante. A Marco Polo também, tá? É um player mundial de ônibus, interessante, tem tecnologia, e eles fazem principalmente carroceria, tá? O que que é carroceria? É a casca do ônibus. Tipo, o interior também, mas não é a parte do chassi, motor e tal, aí não, tá? A princípio, tá? A gente vai ver que tem exceção. Mas a princípio o que ela faz é a carroceria. Fundada em 1950, 49, blá blá blá, blá blá blá, faz um monte de ônibus. Então a gente viu evolução de receita, a margem, né, na casa dos 20%, que é a grande diferença. A gente vai ver que ela é uma empresa industrial, né? Vende os ônibus, a carroceria, enfim. Então, o foco dela aqui é a margem bruta, tá? Ela vai melhorar se a margem bruta explodir, crescer, né? Ela vai piorar se a margem bruta voltar àquilo que a gente viu antes, 10, 12 lá, ela não dá lucro. Porque no resto não tem muito o que ela fazer, não tem muita promoção de venda, de marketing e tal. Ela é essencialmente industrial, então o principal driver de rentabilidade é a margem bruta, tá? Isso é o destaque. Aí é óbvio, né, que as margens operacionais e EBITDA vão crescer com a margem bruta crescendo. É tipo, se a margem bruta não crescer, ela não vai melhorar. E se ela, né, tipo, cair, não tem como compensar no resto. É isso que eu quero dizer. Esse gráfico aqui é interessante, tá mostrando o patamar atual de produção. Então tá bem atrás de mim aqui, mas esse é o primeiro semestre de 2023. Então vê que a gente está projetando, né, com essas dificuldades pontuais que a gente viu ali, da troca lá da regulação, Euro 6 e mais programa federal ali, né, no intervalo, projetando aí uns 22 mil carrocerias produzidas no ano. Tá? Tá em linha mais ou menos com o ano passado, né? Com outros períodos até razoáveis da empresa de resultado, mas está bem abaixo daquele pico que a gente viu lá atrás, né? Ali, logo depois do subprime. Então, assim, ela não está lá ainda, né? O resultado em termos financeiros, você pode até ver, a gente vê aqui. Esse sim até que tá bom, mas tipo aquilo que eu falei, tem repasse de preço, tem inflação no período. Cadê, né? Esse período aqui, ó, que ela lucrava 300 milhões, assim, né? Esse foi o auge daquela época, fazendo 38 mil unidades, né? Isso aqui, 17, 38. Então, ela tá num momento favorável de recuperação de vendas, mas nem tanto, assim, historicamente. Isso é bom e é ruim. É ruim porque, tipo, você vê que ela, né, não tá naquele momento que ela já teve, né, num ciclo tão forte. E tudo bem, estamos com um lucro favorável, mas, enfim, né, de lá para cá, quanto foi a inflação e tal. E é bom no sentido que talvez tenha potencial para crescer ainda mais essa produção. E aí sim, em termos atualizados, tem um lucro muito maior, tem um resultado muito maior. Então, a se esperar, né, o que vai vir dessa evolução. Lembrando que isso é produção brasileira, tá? Mas a Marco Polo, como é um player importante, tem acho que 50% de share, coisa assim, meio que ela vai atrás. Tá? Esse é um indicador interessante disso, tá? Que a frota vem envelhecendo desde aquele período. Então teve um período ali de muita produção, né? Reduziu o valor da frota. Depois foi só aumentando, né? A idade média da frota brasileira, imagino eu, né? Não tá aqui, mas deve ser a frota brasileira. Mas você vê que a frota mesmo não aumenta. Então meio que a gente tem né, um mercado cheio ali de quantidade de ônibus circulando. E nos períodos mais favoráveis o pessoal renova, nos períodos menos favoráveis, né, deixa envelhecer um pouco. Não é um mercado pujante que a gente quer ver, né? Geralmente as empresas que a gente gosta por longo prazo, você quer ver isso aqui aumentando um pouquinho no longo prazo, né? Não estável nos últimos 10 anos. Mas pelo menos tem o efeito, né, renovar a frota aí pela frente. Tá? E aqui a gente vê a visão Marco Polo, então a produção caiu um pouquinho, a gente já tinha visto.
que ó, ela produz, isso é, no Brasil para o mercado interno, ela produz no Brasil para exportar e ela tem fábricas em outros países ou controladas, né, em outros países, né, que ela produz lá para mercados locais, tá? Principalmente México e Argentina, um pouquinho nessas outras aqui, né, umas um pouco melhor, outras um pouco pior, no final, né, tá meio flat o externo, tudo caindo um pouquinho, tá? No geral. E que mais que eu ia falar? Então, assim, ela tem uma exposição à moeda forte, seja por exportação, seja unidade externa, mas o grosso é Brasil, né? Tipo, 2/3, 1/3 aqui, mais ou menos. Lembrando que isso aqui está em unidade, né? Não necessariamente dinheiro. Aí aqui começam os dados financeiros. Ah, tá. Deixa eu explicar isso. Os dados financeiros a gente vê no release lá. Mas para explicar um pouco o segmento, porque aí tem as fotinhas, né? Fica mais fácil de explicar. Então, o rodoviário são ônibus para viagens, né? Transporte de passageiros em rodovias entre cidades, estados, países, né? Serve para turismo, linha e tudo mais. Urbano é transporte urbano, então, óbvio, né? Transporte público, BRT, sei lá, articulado, biarticulado, precisar. Micro-ônibus, né? São ônibus pequenos, né? Flexível, pode estar em linha urbana, fretamento, escolar, turismo, é os micro-ônibus. E tem uma linha especial chamada Volare, que aí sim ela não fabrica só a carroceria, mas carroceria mais chassi, tá? Que é a parte estrutural de baixo. Né? Então ela entrega um troço pronto, integrado, né? Completo. Por isso que eles tiram aqui né? Eles colocam a parte, tá? Então aqui tem um mix. Eles têm ainda um braço financeiro atrelado, tá? Banco Moneo, que a exemplo da Randon também funciona para dar suporte à atividade operacional, financiar e tal. Não é para ganhar dinheiro com juros, assim, né? Não a princípio. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui dá para ver bem, né? O estilo dos ônibus e tal. Então, o que tá indo bem? Esse é o G8 lá, Double Decker, ó, chiquérrimo e tal. Os ônibus urbanos e tal. E os ônibus escolares e micros e menores opções. Um pouquinho das operações no mundo todo, lembrando, né, que o forte mesmo é Brasil, no exterior aqui Argentina e México. Enfim, perspectivas é o básico, né, que a gente tem falado, redução de taxa de juros para a galera renovar aqueles ônibus, né, novas rodadas do programa, né, vão contribuir com mais volume. O que é benefício? Eu esqueci. A gente caça lá no release o que é. Né? Então, a transição da motorização, aquela mudança de regulação, né? Então, tá voltando a aquecer depois daquela queda, parece que vai normalizar. Tá? Então, ok. Então, o impacto foi menor do que eles previram. Então, para o segundo semestre, estão esperando um resultado positivo. Né? Que a gente deve ver, então, algo mais parecido com aquele primeiro tri. Enfim, Marco Polo Day, talvez seja essa apresentação, acho que não, né? Caxias do Sul, Proventos e tudo mais, tá? Aqui é legal que tem um histórico. Vamos ver, vamos fazer aqui então. Aí a gente volta no release e vê pontos ali, detalhes. E aqui é legal que a gente tem um histórico grande, né? Dá pra ver bem. Então a receita tá bem forte, tá? Ela ameaçou uma recuperação aqui, provavelmente a pandemia deu uma, né, volta para baixo e agora, né, tá voltando forte, mercado externo e interno. Olha aqui na visão receita, mix mercado interno e externo é bem mais equilibrado, né? Esse tri agora foi bem próximo. Lucro bruto, aquilo que eu falei, o principal driver de recuperação deles é a margem bruta. Olha a diferença, né? Como ganha, e isso vem com ganho de escala, com aumento de ocupação da atividade fabril, embora daqui para cá, com certeza, tenha um impacto mix, né? Não faria sentido ter esse ganho tão grande nesse período tão curto, tá? Mas no histórico de longo prazo, dá para ver bem bonitinho aqui, ó. Anos difíceis, aí foi melhorando, aqui ameaçou melhorar, né? Ano passado já veio mais forte, esse ano vai fechar perto de uns 20. Vê a diferença que faz. Né? Isso basicamente é carregado para o EBITDA, é o mesmo perfil, tá? Exatamente o mesmo perfil. Olha só o impacto que tem da alavancagem, né? Então, aquele primeiro tri ali, com pedidos fortes, despencou. E no lucro líquido, mesma coisa. No lucro líquido tem um troço curioso, tá? Se vocês notarem aqui, a dívida dela não é relevante. Tem um comentário para fazer sobre a dívida, a gente já faz.
Mas chama atenção o resultado financeiro positivo, ó. E não tem tanta explicação no release, mas tem um motivo provavelmente pra isso. Mas ela tem dívida. Resultado financeiro positivo é uma coisa que chama atenção. Então, cuidado para usar esse lucro líquido aqui nas contas, tá? Vamos ver se isso aqui é sustentável ou não. É boa parte, um terço desse resultado vem do financeiro, né? O que é meio estranho. Mas enfim, voltando aqui. Endividamento, aquilo que eu comentei. Vocês estão vendo aqui um endividamento bem menor, né? 400 milhões frente ao que aparece aqui, que vai dar, sei lá, 900. Eu já explico o porquê, tá? Mas endividamento bem sob controle, como eu falei antes, né? Por que vale a pena olhar Marco Polo e não outras empresas cíclicas que eu falo que são ruins? Que mesmo na hora, mesmo sem parecer gerar valor de ciclo a ciclo, ela também não é assolada, né? Ela não é, né, massacrada entre ciclos, nos vales, né? Então ela nunca teve um endividamento assim absurdo. Esse endividamento é mais aquilo que eu falei, o EBITDA caindo do que a dívida disparando. Então ela se defende bem, só que ela também não evolui tanto, tá? Mas não que ela tenha uma dívida, nunca chegou a ter dívida descontrolada. Ela voltou a pagar mais proventos, agora que a situação deu uma melhoradinha também. Então, ela sempre pagou um pouquinho de dividendo. E aqui é a abertura das operações internacionais e tal. Você vê que quase todas estão no prejuízo, né? Todas. Só essa do México que não. Ou seja, né, tem muita melhora para acontecer. Né? Não só aqui. No Brasil até que vai ok, mas no exterior tem que melhorar aqui. Né? Elas têm receita, mas tudo rodando no prejuízo. Né? Não é muito interessante. Enfim, é o resultado de equivalência patrimonial. Ah, tá. Então isso aqui é uma subsidiária, tá certo. Descobrimos o que é, né? Você vê que, né, geralmente bem negativa a contribuição deles. Valeu. De nada pela atenção. Agora voltamos para o release. Foi legal ver os gráficos que deu para ver uma visão, né, uma coisa visual. Basicamente a gente já viu tudo, né? Então a produção deu uma caidinha. Essa aqui é a produção brasileira de ônibus, por isso que eu me confundi naquela hora. Mas as vendas a produção da Marco Polo caiu um pouquinho. E eles falam que é porque aquele programa lá do governo tinha um volume grande. Então, como está no intervalo dele, a produção da Marco Polo caiu em relação à produção brasileira. Beleza. Então, nada a mais para destacar. Aqui tem uma abertura. Empresa produzindo aí 4.600 carrocerias frente a 4.200. E, tipo, você pegar os resultados lá 2020, 2021, 3 mil e pouco, tá? Então ela vem numa crescente de volume e se reflete no crescente da receita. Inclusive, tá. Vem aqui a abertura por Brasil, fica difícil comparar, né? Não faz muito sentido esses números com esses aqui. As outras unidades, vamos lá, esse aqui que interessa. Então teve uma queda de produção pelos motivos já explicados, né? Pressão aqui do Euro 6 e, né, menor exposição, ou melhor, né, o programa federal lá entrando no intervalo. Okay. Então isso aqui eles, né, comentaram lá que já estão vendo melhor e tal, tá? Isso é promissor para a empresa, com certeza. Voltar aqueles números ali do primeiro tri, eventualmente, seria muito bom. Beleza, beleza, beleza. Agora por modelo, muita abertura aqui, não faz tanta diferença pra gente. Você vai ver que, tipo, os micros, né, provavelmente caíram por causa do programa, mas demais. A diferença aqui. O primeiro tri faturou muito, né, pelo visto, aqui. O resultado ainda um pouco regular, né? Muitas variações. A participação no mercado brasileiro é de 44%, pelo que eu falei do share, e caiu um pouco agora por conta daquelas vendas que caíram lá dos ônibus escolares, né? Então, deu para ver que os ônibus escolares puxaram bem esse resultado aqui, né? Mas ao mesmo tempo tem margem mais baixa. Difícil de ler esse resultado, né? Tá, receita líquida, blá blá blá, blá blá blá, exportação, não sei o quê. Que já viu muito detalhe. Margem bruta bem boa, tá? Margem no trimestre. Ah, tá, agora eu entendi a confusão. É eu que não estava entendendo. Não é o resultado que é difícil. Então você vê que em relação ao segundo TRI teve um ganho bem expressivo de margem. Mas aquele primeiro TRI de 23 que veio muito forte, provavelmente ele veio, né, lastreado a uma venda bem grande desses urbanos aqui dos ônibus escolares.
Olha só, né? A queda aqui muito forte. Esse último tri que veio forte também. Talvez. Ah, tá, aqui é semestre. Então, enfim, esses 2 trimestres muito bons, trimestral, provavelmente tem um impacto muito favorável daquelas vendas de ônibus escolares, tá? Uma coisa para prestar atenção. Falei que não parecia ser um impacto tão grande, mas talvez estou mudando de ideia, né? A hora que não vendeu mais, você vê que a receita não caiu tanto, mas o EBITDA caiu pela metade. Então, a margem de contribuição EBITDA, né, daqueles ônibus escolares no programa federal parece ser bem alta, né? Agora deu para entender bem isso aí. Então, pensando assim num curto prazo, dá para ver que o efeito do Euro 6 lá deve aos poucos ir mitigando, né? Uma hora precisa comprar um ônibus novo, vai voltar ao normal. Mas esse programa federal precisava voltar também, né? Para dar um up para a empresa. Minha escola, caminho da escola. Né? Que parece que ele foi muito favorável aqui, puxou bastante o resultado, né? É o que dá para a gente inferir. Não está escrito aqui, mas é o que dá para a gente inferir a partir dos números. Inclusive a margem, tinha algum lugar lá mostrando 23% de margem no primeiro trimestre, né? Então, a margem de contribuição naqueles ônibus escolares, com certeza, forte. Enfim, aquilo que eu falei, despesa com vendas cresce também, normal, tá? É comissão, não sei o que e tal. Mas como o lucro bruto, né, dobrou em relação ao ano anterior, qualquer coisa que cresça aqui, né, não vai crescer tanto assim, tá? Então esse impacto foi muito maior, tá? Por isso que a alavancagem operacional foi brutal. Então despesa administrativa também subiu muito, com vendas subiu muito. Mas o lucro bruto dobrou, né? Então cresce bastante. Valência patrimonial negativa, né? As controladas no exterior. Sempre que você começa a ver um monte de controlado no balanço, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeira coisa, para o que você estiver fazendo e vem olhar aqui a participação no lucro líquido. Né? Se você tem participação de não controladores no lucro líquido, no caso não, é até negativa, né? Porque exatamente o que a gente está vendo aqui, o resultado de equivalência patrimonial negativo. Então, o lucro que ela divide com outros sócios, outros parceiros, na verdade está dando prejuízo. Por isso que dá mais de 100%. Né? Então, nesse caso não é um problema, mas, pô, né? Podia melhorar isso aqui também. NFI, ó, coligada canadense. Descobrimos. Resultado financeiro. Pois é, aqui é um bom ponto. 57 milhões positivo. Variação cambial. Então, atenção, tá? O resultado financeiro está bem positivo. Parte por isso, parte por um negócio que eu já vou falar quando chegar na dívida. Então, qual que é o problema? Tem um problema? Tem ganho? Não, mas você sabe que tipo, vai depender do câmbio. Se virar o câmbio mais para frente, vai vir negativa, tá? Então, cuidado para projetar aquele lucro todo que ela teve para o futuro. Então, né, tem hedge cambial, porque ela exporta, beleza, não tem nada de errado. É só que tem que tomar cuidado com essa variação, tá? Então, o EBITDA bom, o EBITDA acaba sendo um bom indicador para acompanhar, porque exclui um pouquinho esse impacto aí. 150 milhões, bem forte, né? Triplicou em relação ao ano passado, mas veio bem abaixo do primeiro tri, né? Isso. É tanta coisa que eu já tô até me perdendo. Mas é isso. Tá por trimestre? Não, tá anual. E põe anual, e põe trimestral. É assim que funciona. Então, o EBITDA muito forte em relação ao ano anterior, mas caiu pela metade em relação ao primeiro tri, né? Então, aquilo que eu falei, nossa, um pouquinho de variação no negócio, o resultado lá embaixo varia muito, tá? Mix de vendas, aquilo que a gente falou e tudo mais. Agora deu para entender, na minha cabeça, pelo menos, eu encaixei um pouco melhor as ideias. Em relação ao ano passado, cresceu muito, né? Mesmo caindo a produção, mas o efeito mix foi muito forte. Em relação ao primeiro tri, parece que caiu muito por conta daquelas vendas de ônibus escolares, né? O principal impacto. Tanto o resultado quanto a margem. Começou a fazer mais sentido para mim aqui. Tá? Atenção para essas receitas financeiras, lucro líquido, né? Vale a mesma coisa que o EBITDA. Endividamento. Aqui eu já expliquei uma parte, né, da confusão. Então, esse é um ponto interessante para acompanhar. Como ela tem um braço financeiro, banco e tal, a dívida fica meio bagunçada. A exemplo da Randon. Nesse caso, é bem parecido com a da Randon.
porque na hora de contabilizar tem dívida do banco, que não é dívida, que é crédito, né? Então, tipo, a empresa consolida, fica daquele jeito ali. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Analise o endividamento pela dívida operacional, né? Que eles chamam de segmento industrial. Então, a dívida já falando de novo, da Marco Polo tá de boa, tá tranquilo. 400 milhões, para quem tá tendo aí. Bom, o EBITDA a gente não sabe quanto é, né? Um trimestre 150, no outro é 300, no outro é 50, mas de qualquer forma, né? Bem tranquilo, menor que uma vez um anualizado com certeza. Então, zero problema de endividamento, super tranquilo, tá? Tem um banquinho. Então, parte desse resultado financeiro bem positivo, né? Na verdade, não, né? O resultado que eu olhei o acumulado do ano, tinha visto 150 positivo. Mas isso aqui, segundo eles, é resultado cambial. Mas talvez tenha uma contribuição aqui dessas atividades financeiras do banco, tá? Moneu, sei lá. Então, esse é um ponto também a se observar aqui. Por isso que é tão irregular o resultado financeiro. Vem forte, vem negativo, vem forte, vem negativo. É variação cambial é o principal fator aqui. Ah, o que eles estão explicando exatamente isso, risco de crédito. Ah, é aqueles repasse Finame, né? Que empresa que a gente viu que era desse jeito? Ah, esqueci, agora me deu branco, mas tinha uma empresa que a gente analisou não faz muito tempo, que era exatamente a situação. Home, Indústrias Home, tá? Que é um empréstimo que o crédito é lá do Finame, mas ele é repassado, então ele ocorre via a empresa, né? Então a empresa dá o crédito, mas ele é fundiado lá por recursos subsidiados, tá? É aquele mesmo esquema. Quem quiser procura o último vídeo aí das indústrias home para entender um pouco melhor. Eu acho que eu dá home, quase certeza. Ah, beleza, 0,6 vezes EBITDA, alguma coisa por aí, tá? A depender de quanto vai ser o EBITDA do ano. A geração de caixa dela acaba sendo um pouco mais irregular, tá? Nem tá tão irregular. Vou falar, mas tipo, às vezes uns negativos e tal. É porque acaba, né, descasando um pouquinho, capital de giro, estoque. Então, provavelmente aquele programa lá dos ônibus tal, escolares, né, a empresa tem que ir lá fazer um mega compra e tal de estoque para depois produzir e vender. Tá? Então, parece um pouco irregular, mas não tem porquê no longo prazo não acompanhar muito o EBITDA e tudo mais. Tá? Se eles falam alguma coisa, não vou nem falar nada, né, sobre a geração de caixa forte, mas deve estar entrando recebível ainda daquelas vendas fortes e tal. Mas no geral, aí vamos voltar para o anual de novo. A geração de caixa é ok ali, né, em linha com o que deveria aqui pelo EBITDA, tirando, né, alguns períodos excepcionais que deve ter né, essas explicações aí, né, de descasamento, de estoque e tudo mais. A geração de caixa dela é relativamente tranquila. Nossa, trovão. Não é comum em Brasília chover forte nesse período, ou até terminar de gravar o vídeo antes que caia tudo aqui. Beleza, né? O CAPEX a gente viu lá, cabe em geral dentro dessa geração de caixa, mesmo nos períodos difíceis. Então é uma empresa até que organizadinha nesse sentido. Investimento permanente e investimento imobilizado. O famoso CAPEX é hardware, máquina, equipamento. Como ela, pelo visto, não está no gargalo de produção, né? Ela tipo, nunca está. Quando o mercado vem forte, ela produz plena, e quando fica fraco, né, tá com capacidade ociosa, não precisa ficar fazendo fábrica nova, né? Ela não está expandindo a produção. Então o CAPEX não é alto, né? Vai renovando, modernizando. Mercado de capitais. Pois é, aqui não aparece aquela emissão de ações suposta, né? Esse deve ter sido um pouco anterior, talvez. Aqui, esse é o pedaço que a gente já viu. Enfim, difícil, né? Tem coisas legais, tem coisas positivas, fatos positivos. Empresa entrando num ciclo mais forte, teve resultados muito bons quando a gente teve a combinação lá daquele programa de ônibus escolares, mais né, a venda né, não tinha o efeito lá do Euro 6, agora um pouco pressionado com esses efeitos, mas ainda, né, se for contar o histórico aqui, pressionado num patamar bom, né? O resto da empresa é relativamente ok. A empresa ela é bem geridinha, assim, né? Bem eficiente, não dá lucro, não queima caixa, nunca teve dívida alta. O problema é que o negócio não é pujante, né? O negócio tem ciclos, parece não evoluir muito de um ciclo para o outro, depende de um programa como esse entrar, né? Então é isso que incomoda um pouco na Marco Polo e, tipo, o que prejudica agora, no momento que a gente já está analisando, que o mercado, pelo visto, já está precificando, né?
um ciclo favorável logo de cara. Se você for ver, né, tipo, um price earnings, ela é uns 8 bi, quase não tem dívida, um bi de EBITDA, ela não é cara, vamos dizer assim, né? Ela não tá com valor alto, mas todas as empresas estão melhores, né? Tipo, a própria Randon, que a gente está fazendo uma comparação mais próxima, né? Em relação à própria Randon, é mais interessante uma empresa de 3 bi aí com um EBITDA. Pra mim vai dar tanta diferença, vai dar mais ou menos parecido. Então, assim, eu entendo o cara que goste de investir nela. Eu acho que, sei lá, eu gosto de coisa mais interessante pro longo prazo, assim. Ficar comprando porque agora o ciclo tá bom, nunca me agradou muito. Me agrada quando parece que mudou definitivamente as coisas e tal. Eu fiquei com essa impressão. Tem aí o Marco Polo aí, quem quiser assistir lá, o Jardel colocou. Mas, assim, não dá pra dizer que quem tá investindo agora é maluco. O que me chamou a atenção foi que geralmente quando uma empresa dá uma disparada igual essa aqui que a gente viu na cotação, nossa, aparece um monte de gente perguntando: ai, Marco Polo, qual a sua opinião sobre Marco Polo? Pode falar um pouco sobre Marco Polo? Porque a galera vê o que tá dando mais retorno e vai seco, né? Não é assim que a gente investe. A gente investe no que tá com números melhores. No caso aqui, né? Por acaso está meio, né, casado. Mas estou me antecipando. Já já vai começar a aparecer essa maluca. E Marco Polo? E Marco Polo? Enfim, vamos lá. Recuperação dos níveis de vendas históricos da empresa, né? Falando aí em unidades, em receita, por que não, né? Mesmo com esses impactos, né? Fazendo uma análise geral, assim, né? Mesmo com as vendas caindo em relação ao segundo tri, mas no geral, né? Uma recuperação dos níveis de históricos, né? Margens, né? Recuperação das margens também foi muito relevante, tá? Agora, talvez mais faça a diferença isso aqui, né? Influência grande no resultado das novas regras Euro 6 e dos programas, né, federais. Eu vou botar até aqui. Como é caminho da escola? Para se atentar a isso, tá? Ter muito cuidado na hora de projetar um resultado futuro dela. Pode vir melhor à medida que, né, o efeito do Euro 6 sair, eventualmente entrar um caminho da escola nova. Acho que dá para falar com certeza que vai vir um resultado melhor, mas sustentabilidade de resultado tem que ficar esperto, né? Atenção ao resultado financeiro. Tá no positivo devido à variação cambial. Tá, aqui a gente falou de margem, de rentabilidade, do negócio, do resultado financeiro, né? Geração de caixa, né? Boa, com o CAPEX controlado, né? A gente viu, a empresa se segura bem. Endividamento bem baixo, né? Atenção para a segmentação da dívida entre industrial e serviços financeiros. Vou colocar assim. E dívida, claro que é financeira, né? Ok, CAPEX é CAPEX, tá certo. Tem 2 pontos. Então, beleza. Então, a Marco Polo parece ter retornado a bons níveis de rentabilidade e volume em um novo ciclo favorável. Tá? Contudo, alguns fatores externos, botar, tipo, principalmente isso aqui, ó, Euro 6, que caminho nas escolas, dificultam ter uma visão melhor sobre as perspectivas da empresa, o que torna a decisão de investimento
Quando eu falo decisão de investimento, tá, pessoal? É no geral, tá? Não quer dizer, vou comprar Marco Polo. Não, decisão de investimento é gostei, não gostei, achei bom, mas não tá na hora de comprar, achei bom, mas tem coisa melhor, achei ruim. Isso é uma decisão de investimento, tá? Não é, vou comprar, não vou comprar. Ainda muito incerta, né? Então, tipo, eu poderia escrever arriscada, porque essa é a definição de risco. Incerteza, dispersão dos resultados esperados. Mas quando você coloca arriscado, o pessoal entende um pouco diferente, né? Então, eu coloquei desse jeito. Então, assim, não é muito meu estilo, tá? Porque, tipo, investir no Marco Polo da vida teria que ser uma relação risco-retorno muito favorável. Tipo assim, ela tá com um valor muito mais baixo. Porque tem perspectiva de melhora, mas a gente já viu. Aqui provavelmente vem um programa que sabe-se lá se vai ter de novo ou não. O Euro 6 parece que vai melhorar, mas a gente não sabe o quanto. Então, assim, parece que é bom, tá? Parece que vai continuar tendo números bons da empresa. Em cima desse TRI aqui, tá? Em cima desse, eu acho que vou ser muito otimista, mas em cima desse, tá ok. Mas eu acho que tem coisa melhor, mais certa, né? Como eu mostrei lá o exemplo, uma Randon da vida, tá mostrando mais, assim, não é só um ciclo favorável, ela também tem esse Euro 6 impactando, mas tem muita peça de reposição, tem a frase voando, tem as aquisições indo bem, tem a operação internacional mais promissora, né? As daqui a gente viu que estão indo mal, né? Então, para mim, bota muito mais na mesa e você vai correr, tipo, um risco, né, de assim, mercado mesmo menor, na verdade. Então, para mim, risco-retorno não compensa. Mas também não acho que é maluco, cara. Só não faça, só não pode fazer uma coisa. Que é pensar em comprar a Marco Polo por causa disso aqui. Que ela subiu, disparou recentemente. Esquece. Por algum motivo, o mercado já jogou o preço dela lá para cima antes das coisas, né, acontecerem. Acontece com algumas empresas. Eu acho que é empresa muito conhecida do mercado. Eu tenho essa teoria. As empresas lá de antigamente e tal, os caras nunca esquecem, velho. Os caras nunca esquecem. Vem um resultadinho melhor, já volto para lá. Enquanto isso, empresa nova aí tá dando show de resultado, o mercado nem liga ainda. Enfim, isso aí não nos interessa, tá? Mas cuidado para não cair nesse bait aqui. Ela voltou a subir forte mesmo. Quando? Aqui não dá para ver bem. 6 meses. Aqui, ó. Depois do resultado do primeiro TRI, que foi muito forte, né? Mas foi meio excepcional. Só isso, pessoal. Não compra do preço que está subindo, né? Toma uma decisão boa de investimento. Não acho que é totalmente descabida, mas sinceramente, para mim, eu acho que tem coisa muito interessante com relação ao risco-retorno melhor. Tá? Mas é uma boa voltar a estudar essas empresas, ficar acompanhando de vez em quando, tá? Sempre tem que fazer. Manter a cabeça aberta, olhando, quando dá uma folguinha, igual agora. Acho que foi bom ter olhado o Marco Polo de novo há muito tempo. Acho que eu nunca falei dela no canal. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!